Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta viva da PIB do Parque Anchieta. Nosso desejo é que nesta celebração seu espírito seja fortalecido e o seu coração aquecido pela presença de Deus. Então venha conosco viver esse momento. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34, 3. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus e como tal temos o privilégio de adorá-lo, de exaltá-lo. Mas isso não é um sacrifício, na verdade o fazemos em gratidão por tudo que Ele tem feito ao nosso favor, porque Ele nos deu vida, alegria, Ele é a força para prevalecermos diante dos desafios que se nos apresentam. Adore ao Senhor juntamente conosco por meio desta canção.
Boa noite, graças e paz. Com muita alegria que estamos aqui retornando nesta quarta-feira, chamada Quarta Viva, porque nós servimos a um Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Nesta noite eu gostaria de compartilhar junto com os irmãos a leitura do nosso texto de Salmos, número 16. Salmos 16, a partir do verso 1 até o verso 8. Para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem essa leitura. Assim nos diz a sua palavra: Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão o seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Repetindo esse texto. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome santo, porque só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória e o louvor. E entregamos nas tuas santas mãos, ó Deus, as nossas vidas, porque é aí que está o lugar mais seguro. E queremos entregar, Pai, nesta noite essa palavra que foi lida e esse estudo que será realizado. Que uma vez mais o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar dirigindo tudo isso, que seja para a tua glória e para a tua honra. Assim eu peço, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto lido aqui é apenas a fonte de uma reflexão que temos para fazer nessa noite. E gostaria de introduzir um tema para essa reflexão. Já que nós estamos já iniciando, agora o ano de 2022, e me veio à mente o tema da seguinte maneira: uma vida de confiança e felicidade para 2022. Uma vida de confiança e felicidade para 2022. E o texto lido foi esse: tenho posto Deus continuamente diante de mim, visto que Ele está à minha mão direita, eu não serei abalado. Há poucos dias, podemos dizer, há pouco mais de 20 e poucos dias, encerrou-se o ano de 2021. Para muitos, realmente foi um ano bem difícil diante de uma pandemia que ela ainda insiste a assolar todo o planeta e parece ser interminável. Perdas de parentes, amigos, vizinhos, irmãos, perdas financeiras, perdas de empregos, perdas emocionais, perdas até mesmo espirituais. Enfim, sobre todos os aspectos e todos os sentidos, houve perdas. Fato é que o ano que se foi, ele ficou no passado. E aí, tenho a certeza de que o desejo comum de todos é de ter esperança e de começar um novo ano, um novo ciclo em nossas vidas, bem e abençoado ao longo desses 365 dias. Mas vem a pergunta: como alcançar esses objetivos em nossas vidas? E para isso, meu irmão, eu gostaria de trazer exatamente uma reflexão nessa noite, baseado na experiência do salmista.
que nos inspira, de fato, como ser bem-sucedido, né? Nessa nova etapa, esse novo ciclo que está iniciando diante de nós. O salmista diz: tenho posto Deus continuamente diante de mim. E aqui eu quero pensar no primeiro ponto que podemos daqui extrair desse texto e nos envolver aquela experiência que o salmista vinha passando. Eu tenho Deus, ou seja, quando ele fala, tenho posto Deus diante de mim. Primeiro, tenha Deus e o busque sempre em sua vida. Repito, tenha Deus e o busque sempre em sua vida. Aqui podemos ver bem claro quando o salmista ele expressa a convicção de não existir a mínima chance ou possibilidade de viver, de ter uma caminhada que fosse fora da presença de Deus. Ou seja, Deus ele é a parte principal e integrante da sua vida. E aí, quando ele usa esse termo continuamente, nós podemos imaginar exatamente uma ação contínua, uma ação sem interrupções, ou seja, uma ação constante. O salmista não vivia de uma forma inconstante. Hoje as coisas estão caminhando bem para mim, está tudo um mar de rosa, está tudo uma maravilha, então vou deixar ali Deus. Não. Quer seja na dificuldade, quer seja nos momentos melhores da sua vida, Davi sabia que precisava dessa presença constante de Deus na sua vida. E aí, isso mostra como ele dependia dessa assistência divina. Interessante que quando Davi ele coloca essa expressão, colocar diante dele, ele está mostrando exatamente aquilo que nós precisamos fazer para ter um ano de 2022 bem sucedido. Deus, ele precisa estar na nossa frente. A ideia principal é exatamente de um Deus que está conduzindo a nossa vida, é um Deus que está dirigindo a nossa vida, é um Deus onde nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança. Quando ali passei pelo quartel, e aí todas as vezes quando nós tínhamos ali aquele momento de educação física, e aí sempre tinha um comandante ali na frente da tropa para conduzir aquela tropa, para guiar aquela tropa, para estar mostrando o melhor caminho, se tinha algum buraco, se tinha alguma coisa que pudesse atrapalhar a nossa corrida. E exatamente fazendo essa analogia que eu trago para hoje, temos que ter Deus sempre na frente, porque Ele já sabe o amanhã, Ele já sabe o 2022, nós não sabemos de nada. Então nós temos que ter no nosso coração esse estar Deus diante de nós, é sabermos que Deus ele está nos guiando, é Ele quem está nos conduzindo. E olha que Davi, ele foi o maior rei da história de Israel. Um rei que tinha o quê? Prestígio, um rei que era temido, um rei que tinha fama, riquezas, era abastado, ou seja, nada lhe faltava no campo material. Porém, ele sabia que aquilo ali tudo não iria dar a ele aquela vitória, aquilo que ele precisava. E ele mesmo no Salmo 20, versículo 7, ele faz essa declaração: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Assim, meu irmão, nós devemos nós também depender de Deus continuamente, convictos de que Ele está perto de nós, Ele está próximo, mesmo que muitas das vezes nós podemos estar vivenciando uma situação tão difícil, tão angustiante, que a sensação que nós sentimos é que nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos isolados, nada temos diante de nós para nos dar aquela segurança. E aí, meu irmão, é um grande engano. Ele está muito próximo do que nós podemos até imaginar.
Porém, para que isso ocorra, nós possamos sentir essa presença dele, precisamos fazer exatamente como isso: pedir a Deus, estar diante dele, buscando ele, mas estando com ele dentro de um relacionamento, dentro de uma comunhão. E essa comunhão, ela vai se chamar através da oração. Há poucos dias, o pastor Ricardo Festo trouxe exatamente esse contexto de oração, enfatizando exatamente algumas falhas ou erros que nós possamos cometer diante de Deus. Mas nós temos que estar diante de Deus em oração e através da leitura da sua palavra. Ou seja, a leitura da palavra de Deus e essa oração, que é essa comunhão diante desse Deus, é que é o fator indispensável para esse envolvimento nosso em 2022. Interessante que, a propósito do que nós falamos agora sobre oração e leitura da palavra, nesse relacionamento, ou seja, é uma via, de mão dupla. Nós não podemos só esperar que Deus nos dê, sem nós irmos a Ele. Nós temos que ter essa mão de via dupla, essa via de mão dupla, ou seja, nos humilharmos, buscarmos, dependermos e sabermos que esse Deus há de suprir as nossas necessidades. E aí, A.W. Tozer foi um pastor, escritor, um conferencista norte-americano, que nos deixou algumas frases que eu achei interessantes. E dentre essas frases, eu posso separar uma que ele diz assim, que uma das pessoas, um dos irmãos da igreja, chegou para ele e fez uma pergunta. Disse para ele: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ao que o irmão, ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Logo, precisamos ouvir e falar com Deus, a fonte da nossa dependência. Tenha Deus em um lugar privilegiado. É a segunda parte, quando nós podemos ler, quando ele diz, no verso 8, porque ele está ao meu lado direito. Ou seja, ter Deus à sua direita significa também essa questão dessa comunhão, mas aí é uma proximidade, é uma intimidade. Ou seja, aqui mais uma vez o salmista ele vai realçar essa profunda comunhão com Deus, a necessidade que ele tinha desse Deus para a vida dele. Queridos, se faz necessário ter Deus próximo de você, para que você seja uma pessoa abençoada. De fato, para não ser abalado, demonstra toda a convicção do salmista de que Deus ele está numa posição de poder e numa posição de protetor. Ou seja, torna-se o poder na vida da pessoa, bem como o seu protetor. Quando nós temos Deus do nosso lado, queridos, nós podemos ter esse descanso de que estamos diante de um Deus vivo, estamos diante de um Deus que nos protege, estamos diante de um Deus que Ele torna diante de nós tudo aquilo que nós precisamos e nós dependemos dEle. O poder dEle nos envolve. Não deixava abalar as suas convicções. Ele não era perturbado em sua vida, ele mostrava-se firme na sua fé. Ele estava convicto, porque tudo isso ele era alimentado da presença de Deus. Ele era alimentado por essa comunhão na palavra, na leitura e na oração. Então Pedro, ele vai nos dizer lá em Pentecoste, Atos 2:25, porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, para que eu não seja
abalado. Ou seja, Davi sabia que ele não seria abalado. As dificuldades viriam, certamente, irmão. 2022 não vai ser o mar de rosa. 2022 não vai ser o ano como alguns slogans que se coloca, o ano disso, o ano daquilo, de aquilo outro. Eu sei que vai ser um ano em que nós precisamos buscar a presença de Deus, vai ser um ano em que nós precisamos estar diante de Deus, vai ser um ano que nós precisamos depender muito mais da presença de Deus, da comunhão de Deus nas nossas vidas. E aí, Davi sabia que ele não seria abalado, porque no verso 1 desse mesmo salmo, quando nós acabamos de ler, ele diz: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Aqui está o outro ponto para que nós sejamos abençoados em 2022. E o Salmo 46, ele nos alude a esse ponto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, em outras versões, nas angústias. Ou seja, ele sabia, ele tinha convicção, mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo riquezas, fama, tudo isso, ele sabia que ele precisava de um refúgio na hora da dificuldade, na hora das tribulações. É Deus o porto seguro, é Deus que nós devemos buscar e nos quebrantar diante da presença dele. Russell Shedd, ele tem uma Bíblia e no seu comentário ele nos diz a respeito desse versículo aqui: a presença e o poder de Deus, reconhecidos e aceitos em nossas vidas, constitui a diferença entre derrotas e vitórias, entre fracassos e êxito, e entre o medo e a fé. Ou seja, esse Deus, ele é o nosso socorro, ele é o nosso consolo, bem presente, seja nas angústias, nas tribulações, nas preocupações e, sobretudo, nas provações. Concluo aqui, meus irmãos, dizendo para vocês que o Salmo 16 é um dos salmos de confiança na Bíblia. Aqui Davi, ele expressa totalmente a sua confiança, totalmente a sua esperança exclusivamente em Deus. Não é no político, não é na religião, não é em nada que seja físico e material, mas no Deus que transcende a todos nós, no Deus em que nós temos essa esperança. Ele sempre tinha Deus perante os seus olhos, pois certamente seria uma condição muito miserável viver em meio à incerteza a todo instante, sem sentir qualquer segurança na continuidade dessa graça, dessa misericórdia e desse Deus em seu favor. Por isso, meus queridos, para seguir confiante e feliz em nossa caminhada, em 2022, é imperativo buscar e viver continuamente na presença de Deus. Gostaria até mesmo de enfatizar, já que nós estamos falando de Davi, realçar aquilo que Davi disse para Golias na sua batalha, quando ele disse para Golias: você vem diante de mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, que nós possamos dizer também como Davi, buscar a presença dele, estar continuamente com ele, estar seguro com ele e dizer: nós vamos enfrentar 2022 no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, assim como o salmista disse bem claro, que conduzia toda a sua vida, todo o seu ser diante do Senhor, derramava diante do Senhor toda a sua vida, Pai. Queremos em 2022 também derramar, Pai, todo o nosso ser diante do Senhor, porque a nossa confiança, a nossa esperança é no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, Deus. Toma, meu Pai, aqueles que estão
enfraquecidos, debilitados, ó Deus, até mesmo nas suas vidas físicas, emocionais, espirituais. Ó Deus, que nós possamos ter essa convicção no nosso coração, derramada pelo Teu poder, para que nós possamos estar seguros de que vamos ser vitoriosos. Seremos, ó Deus, muito bem sucedidos quando entregarmos a nossa vida, o nosso ser, nas Tuas santas mãos. Aceita, Pai, nossa gratidão, perdoa nossos pecados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém.